10 pequenas lendas urbanas. A loira do banheiro. Uma aluna loira gostava de matar aulas e se esconder no banheiro. Isso acontecia quase todos os dias na escola estadual Alfeu Duarte. O zelador da escola, um senhor chamado carinhosamente de seu Zé, e que por detrás de sua simpatia escondia um homem psicopata, notou que a garota passava vários minutos sozinha dentro do banheiro. Quando bateu o sinal para os alunos irem embora, seu Zé trancou a porta do banheiro. A aluna ficou presa. Só depois que todos foram embora, o zelador abriu a porta. "Obrigada, seu Zé." Agradeceu a aluna. "Pensei que iria passar a noite aqui." Seu Zé a estuprou 3 vezes ali mesmo no banheiro. Depois a matou para que não contasse nada a ninguém. Para se livrar do corpo e não deixar suspeitas, o zelador picou a loira em pedacinhos. Depois foi jogando de pouquinho em pouquinho na privada e dando a descarga. Após uma intensa investigação, a polícia chegou ao zelador. Após vários interrogatórios, seu Zé revelou o crime. Muitos e muitos anos se passaram desde então. Larissa e Angélica mataram a aula de matemática e foram se esconder no banheiro. Em dado momento, Larissa perguntou: "Angélica, você já ouviu a história da aluna que o zelador matou?" "Claro." "Quem não ouviu?" respondeu Angélica. "E você sabe que ela ainda vive aqui?" "Como assim?" "Se você der a descarga 3 vezes, você evoca o espírito da loira." "E o que acontece?" perguntou Angélica, curiosa. "Dizem que ela mata a pessoa que deu as descargas." respondeu Larissa. "Mas é só uma lenda." "Tem coragem de fazer isso?" Sem responder, Angélica deu 3 descargas. "É só uma lenda, idiota." debochou a garota. A água dentro da privada começou a ficar vermelha. A privada foi se enchendo daquela água vermelha e transbordou. Rapidamente, o sangue tomou conta do piso branco do banheiro. "Vamos sair daqui", disse Angélica, assustada. Um braço saiu de dentro da privada e agarrou a perna dela. Angélica começou a gritar enquanto era puxada para dentro da privada. Larissa tentou segurá-la, mas Angélica acabou sendo tragada para dentro da privada. Ela nunca mais foi vista. O velho do saco. Ricardo Matos era dono de uma pequena fábrica de sabão na cidade de Itajubá. Ele trabalhava sozinho, pois era um homem sovino e não gostava de pagar funcionário. Seu passatempo favorito era encontrar meios de economizar dinheiro e assim ficar mais rico. A matéria-prima para fazer o sabão era a gordura animal. Ricardo Matos comprava a gordura de um fazendeiro. Certo dia, o fazendeiro avisou: o preço subiu. Ricardo Matos o xingou e disse que não iria comprar mais gordura dele. Porém, ele sabia que não poderia ficar sem gordura. Não querendo pagar um preço caro, Ricardo Matos encontrou uma alternativa macabra. Ele se vestiu como um mendigo, colocou uma barba branca postiça, e saiu andando pelas ruas dos bairros da periferia levando nas costas um saco de estopa vazio. Quando encontrou uma criança sozinha, sem nenhum amigo ou adulto por perto, Ricardo Matos aproximou-se e perguntou: "Quer uma balinha?" "Sim." Ele deu a bala. Enquanto a criança estava distraída em abrir a bala, Ricardo Matos pegou um porrete e bateu na cabeça do menino. Rapidamente, colocou o menino dentro do saco e voltou para sua fábrica. Com a gordura do menino, Ricardo Matos conseguiu fabricar muitos sabões. Em um mês, houve 15 desaparecimentos de crianças. A polícia não tinha nenhuma pista, e ninguém desconfiava daquele velho e inofensivo mendigo andando com o seu saco nas costas. O pior é que muitos pais compravam sabão de Ricardo Matos sem saber que fora feito com a gordura do filho desaparecido. O corpo seco. Por mais que a mãe o amasse e o tratasse como um príncipe, Thiago estava sempre a maltratando. Naquele dia, após uma discussão fútil, o rapaz deu um tapa na cara da mãe. No dia seguinte, Thiago amanheceu com a mão seca. Nenhum médico conseguiu diagnosticar o problema. Com uma mão inutilizada, o rapaz entrou em uma profunda depressão. Sua mãe fazia de tudo para animá-lo, mas ele sempre respondia: "Saia do meu quarto. Me deixe sozinho, sua desgraçada." Decidido a não sofrer mais, Thiago saiu de casa durante a noite, foi até o rio da cidade e pulou na correnteza. Morreu afogado. Depois do velório, Thiago foi enterrado. Na manhã seguinte, quando o coveiro chegou ao cemitério,
viu o caixão de Tiago por cima da terra. Mesmo achando estranho, o coveiro enterrou o caixão novamente. E no outro dia, lá estava o caixão outra vez em cima da terra. Desconfiado de que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, o coveiro enterrou o caixão, só que desta vez, passou a noite vigiando a sepultura de Tiago. Quando era perto das 3 horas da manhã, o coveiro sentiu o chão tremer. Ele ligou a lanterna e iluminou a sepultura. A terra começou a se remexer, então o caixão foi cuspido para fora da sepultura. O coveiro abriu o caixão e logo entendeu o porquê dele não parar dentro da sepultura. Era um corpo seco que estava ali. Há muito tempo, quando era criança, sua avó lhe contou sobre essa criatura. Todo filho que bate na mãe, torna-se um corpo seco quando morre. Nem a terra o aceita por causa de sua maldade. Sendo um homem que acreditava em crendices, o coveiro levou o corpo seco para uma floresta que ficava do outro lado do rio e o deixou encostado em uma árvore. Como o corpo seco tem medo de água, ele não poderia atravessar o rio e sair da floresta. Muitos anos se passaram. Um grupo de jovens estava fazendo um passeio por aquela floresta. Maria se perdeu do grupo e ficou andando sozinha. Foi então que ela deparou-se com aquela criatura horrorosa. Parecia homem, mas seu corpo era só pele e osso. Tinha unhas e cabelos grandes. Maria se aproximou para tirar uma foto, e quando ela estava bem pertinho, o corpo seco pulou em cima dela e cravou as unhas em suas costas. Ela gritou alto e seus amigos correram para ajudá-la, mas quando chegaram, Maria estava morta e o corpo seco já tinha se escondido. O roubo do rim. Qualquer ricaço pagaria caro por um rim. Sabendo disso, o médico cirurgião contratou 2 enfermeiras e uma prostituta. Alugou um apartamento em um bairro discreto. A prostituta colocou um anúncio na internet oferecendo os seus serviços. Lá dizia bem claro: só atendo em meu apartamento com hora marcada. Luiz Carlos, já não satisfeito com os carinhos da esposa, achou por bem contratar os serviços de uma profissional em vez de correr atrás de uma amante. Ele entrou na internet e viu o anúncio da prostituta. Marcou uma hora. Ao chegar ao apartamento, Luiz Carlos foi recebido por uma linda loira. "Gosta de vinho?" perguntou ela. "Gosto." A prostituta serviu-lhe uma taça de vinho. Ele bebeu e desmaiou. O médico o arrastou para um dos quartos, onde havia improvisado uma sala de operação. Ali, retirou um rim de Luiz Carlos. Quando acordou, ele estava deitado na cama de um hospital. Luiz Carlos perguntou para a enfermeira o que tinha acontecido. "Recebemos um chamado e fomos buscá-lo em uma rua deserta. Você estava desmaiado e tinha um corte nas costas." O médico vendeu o rim de Luiz Carlos por R$ 500.000 a um velho rico que fazia hemodiálise 4 vezes por semana. A mulher de branco. Muitas garotas de programa trabalhavam à noite naquele posto de gasolina. Uma dessas garotas era Keila. Ela tinha 19 anos e era uma das garotas mais bonitas do posto. Para se diferenciar das outras garotas e chamar a atenção, ela só se vestia de branco, por isso tinha o apelido entre os caminheiros de a mulher de branco. Quando viu Keila, o caminhoneiro se interessou. Ele a chamou e combinou o preço para ficarem juntos. Keila entrou em seu caminhão e o caminhoneiro foi logo pedindo para ela fazer um sexo oral nele. Ao ver o tamanho do pênis do caminhoneiro, Keila começou a rir, não pelo tamanho, mas pela ironia do caminhoneiro ser um homem forte e ter um pênis pequeno. Se sentindo debochado, o caminhoneiro grudou no pescoço de Keila e a estrangulou até a morte. Ele saiu do posto e dirigiu por alguns quilômetros. Ao ver que a estrada estava deserta, abriu a porta do caminhão e chutou o corpo da mulher de branco para fora. Naquela mesma estrada, muitos anos depois, um caminhoneiro viajava de noite. Ele avistou uma mulher de branco pedindo carona. O caminhoneiro parou e deixou Keila entrar. "Está indo para onde?" perguntou. "Pode me deixar na próxima cidade." Durante a viagem, a mulher de branco começou a flertar com o caminhoneiro, passava a mão na sua perna, alisava o seu rosto, e dizia que ele era muito bonito. Mesmo sendo um homem de respeito e devoto de sua fidelidade com a esposa, o caminhoneiro ficou hipnotizado pelo charme daquela mulher. O seu perfume era tentador. "Me beija", pediu Keila. Se esquecendo que dirigia um caminhão em alta velocidade, o caminhoneiro tirou sua atenção da pista, fechou os olhos e beijou a mulher de branco. O caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira.
Somente o corpo do caminhoneiro foi encontrado entre as ferragens do caminhão. O lobisomem. Após nascer a sétima filha, o policial Jerônimo se desesperou. Ele esperava por seu primeiro varão. Já eram 7 filhas e nada de um menino. Passados alguns meses, engravidou a esposa pela 8ª vez. Esperou ansioso os 9 meses passar. Disse para a esposa: se nascer outra menina, eu desisto. Porém, para sua felicidade, nasceu um varão, forte e saudável. O menino foi criado como um verdadeiro príncipe. E quando ele completou 13 anos de idade, algo estranho aconteceu. Era uma noite de lua cheia. O garoto acordou perto da meia-noite. Como se fosse atrás de um chamado, ele saiu pela janela e caminhou pela rua até uma encruzilhada. Perto daquela encruzilhada estava um homem bêbado que voltava para casa. Ele foi testemunha da transformação daquela criança inofensiva em um lobisomem feroz. Na manhã seguinte, a cidade estava assustada pela morte daquele bêbado. Era como se ele tivesse sido morto por um leão. Seu corpo estava todo destroçado. Em todas as noites de lua cheia, o menino saía de casa, procurava uma encruzilhada e se transformava em lobisomem. E nas manhãs seguintes essas noites de lua cheia, corpos destroçados eram encontrados pelas ruas da cidade. A polícia aumentou a vigilância. Dezenas de policiais foram chamados a vigiar as ruas durante a noite para encontrar o terrível assassino. Naquela noite de sexta-feira, a lua estava mais brilhante do que nunca. Jerônimo rondava sozinho. Ele escutou um uivo que fez gelar o seu sangue, e logo em seguida, escutou gritos. O policial correu em direção aos gritos e se deparou com a criatura mais aterradora que já tinha visto na vida. Sem hesitar, Jerônimo sacou o revólver e atirou diversas vezes contra o lobisomem. Ele caiu no chão. Então seu corpo forte e peludo transformou-se no corpo inofensivo de uma criança. Meu Deus! O que eu fiz? Lamentou-se o policial, ao ver o seu filho morto. A brincadeira do copo. Um assassino muito cruel e de sangue frio morreu na prisão. Seu espírito foi julgado e condenado a passar a eternidade no inferno. Porém, o diabo lhe fez uma proposta: você pode ficar no mundo dos vivos como um espírito errante, mas terá que influenciar as pessoas vulneráveis a cometerem maldades. O assassino aceitou. As pessoas vulneráveis citadas pelo diabo eram aquelas que não temiam a Deus, que não frequentavam uma religião, e todas aquelas que não foram batizadas. Uma dessas pessoas vulneráveis era Helena, uma garota de 15 anos que nunca foi batizada. A brincadeira favorita de Helena era evocar espíritos. Naquela noite, a garota convidou suas amigas para irem até a sua casa. Sozinhas no quarto, elas começaram a brincadeira do copo. Evocaram um espírito e passaram a lhe fazer perguntas. A mãe de Helena entrou no quarto, e ela rapidamente escondeu o copo e a cartolina. Por causa disso, ela não se despediu do espírito, permitindo dessa maneira que ele ficasse em sua companhia. Durante a noite, enquanto Helena dormia, o espírito do assassino começou a sussurrar palavras ruins em seu ouvido. Na manhã seguinte, Helena reclamou: tive um pesadelo terrível. E todos os dias ela reclamava de pesadelos. Um mais terrível que o outro. Com o passar do tempo, seus pais perceberam a mudança de Helena. Ela passou a falar palavrões, a tirar notas baixas na escola. Tornou-se insensível e mal-humorada. Parecia que ela não tinha alegria em nada do que fazia. Em uma noite, ela saiu para ir a uma festa e voltou completamente bêbada. Seus pais tiveram de levá-la ao hospital. Helena já não era a mesma pessoa. Dias depois, o espírito entrou no quarto de Helena. Ela estava dormindo. O espírito aproximou-se e sussurrou em seu ouvido: mate os seus pais. Mate os seus pais. Mate os seus pais. Repetiu esse mantra por toda a noite. Antes que o dia amanhecesse, Helena levantou-se da cama e foi até a cozinha, onde pegou a maior faca do faqueiro. Sem saber o motivo, mas apenas sentindo uma vontade insana dentro de si, Helena matou seus pais enquanto eles dormiam. O quadro da criança chorando. Apesar de pintar belos quadros, Giovanni passava fome e vivia na miséria. Ninguém comprava seus belos quadros. Todo mundo elogiava, mas os elogios não colocavam comida sobre sua mesa. O pintor se achava digno de ser um homem rico e famoso, pois tinha nascido com um talento reservado a poucos. Porém,
A fama e o dinheiro nunca chegavam. Um dia, blasfemou em voz alta: "Maldito Deus, que dá com uma mão e tira com a outra. Me fez nascer com o dom de ser um verdadeiro artista, mas em troca de quê? De passar fome e viver como um mendigo. Quisera eu ter nascido sem nenhum talento, pelos menos me conformaria em ser um simples operário." E ainda prometeu: "Eu poderia vender um quadro ao próprio diabo se ele me pagasse." Naquele mesmo dia, um pouco depois que o sol se pôs, veio até Giovanni um homem que se apresentou como o próprio diabo. O pintor não acreditou em princípio, mas depois que aquele estranho homem transformou uma pedra em ouro maciço, ficou com medo. "O que quer de mim?" perguntou Giovanni, assustado. "Quero lhe dar fama e fortuna." "Não é isso que deseja?" "Em troca do quê?" "Que apenas procure por uma criança e faça o retrato dela chorando. Depois, mate a criança. Se fizer isso por mim, você será um pintor rico e famoso." Giovanni não aceitou. Porém, passou vários dias com aquela oferta na cabeça. Por fim, se dando conta que iria passar o resto da vida vivendo na pobreza e passando fome, decidiu aceitar a oferta do diabo. Procurou por uma criança abandonada de rua, fez seu retrato chorando e depois a matou. Como lhe fora prometido pelo diabo, Giovanni tornou-se um homem rico e famoso. Em compensação, perdeu sua paz de espírito. Ele não conseguia dormir por sempre ouvir uma criança chorando. Quando caminhava pelas ruas, via o vulto da criança que tinha matado. Com o tempo, Giovanni enlouqueceu e foi internado em um hospício. Muitos anos depois, um médico comprou aquele quadro da criança chorando, pois achou que seria um belo adorno para sua sala de estar. A esposa do médico começou a reclamar que ouvia uma criança chorando dentro da casa, sendo que os filhos estavam todos na escola. Um dos filhos do médico disse que viu um menino estranho chorando em seu quarto. A empregada jurou de pés juntos que viu lágrimas de verdade saindo da pintura do menino chorando. O médico não dava importância para esses tipos de relatos sobrenaturais, pois era um homem cético e ateu. Em uma noite, a casa do médico pegou fogo e todos morreram. Os bombeiros estranharam que o fogo tenha destruído tudo, menos o quadro da criança chorando. Agulhas no cinema. Desde os 15 anos, Renata vivia da prostituição. Quando completou 22 anos, passou a sentir fadiga constante e teve uma gripe que demorou meses para sarar. E quando Renata sarou da gripe, pegou uma fortíssima infecção. Ela foi ao hospital. Após alguns exames, constatou-se que ela havia contraído o vírus da AIDS. Para não perder clientes, Renata escondeu a sua doença, pois precisava de dinheiro para comprar os remédios. Porém, ela estava sempre gripada e com febre, e mal conseguia se levantar da cama. Por causa disso, seus clientes pararam de procurá-la. A garota pediu ajuda à sua família, mas seus pais lhe viraram as costas. Sua mãe lhe disse: "Você envergonhou a nossa família quando decidiu ser prostituta e levar uma vida fácil. Agora você está tendo o castigo merecido." Renata procurou amigos, parentes, conhecidos. Mas todos lhe deram as costas, e o pior, todos olharam com nojo por ser aidética. Sabendo que não teria muito tempo de vida, Renata resolveu se vingar do mundo. Comprou uma caixa de agulhas. Fez um corte no braço e molhou cada agulha no seu sangue. Com as agulhas infectadas em sua bolsa, ela passou a frequentar os cinemas da cidade. Quando saía da sessão, sempre deixava uma agulha na cadeira. Deixou agulhas infectadas em dezenas de cadeiras de cinema. Um desavisado sentou-se na cadeira do cinema e sentiu uma picada. Olhou o que era: "É só uma agulha", disse, sem dar importância. Assistiu o filme e voltou para casa. Algumas semanas depois, começou a sentir os primeiros sintomas da AIDS. Isso aconteceu com muitas pessoas. O corte que Renata fez no braço para molhar as agulhas em seu sangue infeccionou. Ela deu entrada no hospital e ficou internada. Em poucos dias, seu estado piorou e ela morreu. O vídeo da loira. Para se gabar com os amigos, o rapaz filmou a namorada fazendo sexo oral nele sem que ela percebesse. O rapaz mandou o vídeo para o grupo de seus amigos. Rapidamente, o vídeo se espalhou pela internet. No dia seguinte, passeando pela cidade, Débora foi alvo de chacota. Todo mundo apontava o dedo para ela e começava a rir. Alguns a chamavam de puta e biscate.
Débora não entendia o que estava acontecendo até que uma de suas amigas lhe avisou que um vídeo íntimo dela com o namorado estava na internet. Humilhada, Débora terminou o namoro e abriu um processo contra o ex. Mas isso não adiantou muita coisa. A cidade inteira tinha como uma puta. Ela parou de trabalhar e nem queria mais sair de casa por causa da vergonha e por medo de ser humilhada. Passadas algumas semanas, Débora suicidou-se. Ela morreu com um extremo ódio no coração. Por causa disso, seu espírito ficou na terra para se vingar de todos aqueles que assistissem ao seu vídeo. O garoto da escola recebeu o famoso vídeo da loira pelo WhatsApp. O amigo que enviou o vídeo avisou de que ele deveria repassar o vídeo, caso contrário, morreria pelo fantasma da loira. O vídeo mostrava uma moça loira fazendo sexo oral no namorado. O garoto se esqueceu do aviso e não repassou o vídeo. Na noite daquele dia, ele acordou com o barulho do seu celular tocando. O número era desconhecido. Ele atendeu e escutou um grito. Assustado, o garoto encerrou a chamada e desligou o celular. Um segundo depois, o celular começou a tocar novamente, mesmo estando desligado. O fantasma de Débora saiu da tela do celular e ficou frente a frente com o garoto. Ele morreu, mas antes sentiu toda a dor de ter os olhos arrancados.